Com você, professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre sistemas de produção. A princípio, você precisa entender para que um processo produtivo ocorra, é necessário inúmeros processos, ok? Como a movimentação nas fábricas, a espera por meios de produção, né, o transporte, defeitos, né, enfim, tem inúmeras situações, né, que você precisa analisar para garantir, né, uma boa produção. Daí é que surge a necessidade da organização do trabalho e garantir a presença dos sistemas de produção. A princípio, nós precisamos destacar, né, que a gestão industrial ela deve estar diretamente ligada, né, a processos que possam reduzir custos e aumentar a produtividade, ok? O que são esses custos? Esses custos são aqueles gastos que podem ser fixos ou variáveis com recursos humanos, com recursos materiais e tributários, que são os impostos. A gente percebe, né, pela imagem que é uma indústria, para que ela possa exatamente acontecer, ela precisa de decisão política, centro de investigação científica, mercado, transportes, vias de comunicação, mão de obra, matérias-primas e energia. É neste sentido que nós precisamos saber que hoje as empresas elas procuram para reduzir esses custos vantagens locacionais. Ou seja, são vantagens que alguns lugares apresentam para que, na verdade, você possa ter menor custo produtivo. Neste sentido, é necessário se buscar uma mão de obra, né, mais barata, mas que possa ter uma certa qualificação, infraestrutura, matéria-prima, fontes de energia, né, que são primordiais no processo produtivo, incentivos fiscais, perfeito, são aqueles impostos, né, que são isentos, né, a determinada empresa se instalar, ok? E claro, o próprio mercado consumidor. Tudo isso faz com que nós possamos ter um menor custo produtivo na produção industrial. Perfeito? Você precisa entender que essa produção ela precisa garantir exatamente uma alta eficiência e grande rentabilidade. É neste sentido que você tem exatamente 4 formas de sistema de produção bastante conhecidas. Uma delas, você tem o Taylorismo, temos o Fordismo, o Toyotismo e o Volvismo. Perfeito? Neste sentido, nós precisamos entender cada uma delas e vamos começar pelo Taylorismo. O Taylorismo, uma coisa que você tem que lembrar, ele foi criado pelo engenheiro, né, Frederick Taylor, ok? O Frederick Taylor, né, lá nos Estados Unidos, fez com que, na verdade, o processo de produção ele pudesse ser inovado. Por quê? Ele, conhecido como pai da administração científica do trabalho, vai criar inúmeras situações, inúmeras características nesse sistema de produção para que pudesse ter menor custo produtivo e maior rentabilidade e eficiência, né, nesse processo de produção. É nesse contexto que ele vai buscar garantir a otimização da produção, ok? Ele vai estimular a rígida divisão social do trabalho, que é o significado dessa DST, ou seja, você vai ter a divisão das tarefas. O trabalhador foi responsável agora pela especialização da produção, ou seja, de uma produção ele vai ficar responsável por uma parte dela, ok? Mas isso tem um fato negativo, porque ele deixa de conhecer o todo, logo ele se torna um trabalhador alienado, pois faz um trabalho repetitivo. Ok? Você precisa entender também que dentro dessa perspectiva taylorista, nós vamos ter uma hierarquia produtiva. Ou seja, você vai ter uma divisão entre aqueles que executam a produção, perfeito, e aqueles que pensam a produção. Ok? Isso faz com que você possa ter, na verdade, né, um sistema imposto de cima para baixo. Né? Muitas das vezes sem ouvir a opinião do trabalhador, que é um fato negativo, pois quem está na produção, né, envolve-se na produção e certamente encontra as maiores dificuldades e oportunidades de melhoria naquele processo produtivo. Bem, neste sentido, ele buscou também reduzir, né, os movimentos, né, dentro das fábricas, criando justamente a sistematização da produção a partir da rígida divisão social do trabalho. E uma das coisas que é muito característica do Taylorismo foi justamente a questão do controle do tempo produtivo, onde o ritmo da produção, né, humana estava submetido ao ritmo das máquinas. Esse processo ele surge no final do século XIX e início do século XX
E mais tarde, no início do século XX, nós teremos um outro processo produtivo, um outro sistema de produção, agora conhecido como Fordismo. Ele foi criado pelo engenheiro conhecido como Henry Ford. Perfeito? Esse sistema de produção foi criado exatamente lá nas áreas dos Estados Unidos. Perfeito? O Ford foi o primeiro empresário a aplicar a produção em série, ou seja, a produção padronizada, a produção em grande escala, ok? E a partir daí ele vai ter algumas características interessantes no seu sistema de produção. Primeiro, ele vai absorver, né, algumas características do Taylorismo, entre elas a rígida divisão social do trabalho, ou seja, a especialização produtiva. Perfeito? E uma das características que você vai perceber é que quando você tem a rígida divisão social do trabalho, a produção se torna inflexível. Então você vai ter uma inflexibilidade produtiva, fazendo com que nessa produção em série o trabalhador não consiga ver, né, infelizmente, os erros da produção. E erros esses que vão ser identificados apenas no final da produção, muitas das vezes como a produção está no mercado, ok? Então, o Henry Ford foi responsável por implantar a linha de montagem, fazendo com que esse trabalhador pudesse ser especializado em cada processo produtivo, né? Aqui, por exemplo, na fabricação de automóveis, né? Você percebe que aqui cada um está numa parte do automóvel fazendo a produção. Então esse trabalhador acaba se tornando o quê? Um trabalhador alienado. Perfeito? Mas, segundo o Henry Ford, né, você teria uma produtividade maior a partir do momento que você tivesse um maior consumo. Então ele deu um certo aumento salarial, perfeito, para estimular o consumismo. Só que nós temos um fato negativo, né, nesse momento, porque naquele momento os salários, além de serem baixos, não havia um estímulo, né, do consumo para a população mais carente, né, a população que estava alijada do processo produtivo. Perfeito? E também uma produtividade marcada pela inflexibilidade produtiva, por uma produção em série, mas onde o trabalhador é o quê? Era alienado. Perfeito? Dando continuidade, agora nós vamos falar sobre o toyotismo, né, um sistema de produção vigente ainda no mercado internacional, nas grandes produtoras, ok? Ele surge aí na segunda metade do século XX, impulsionado principalmente aí pela evolução tecnológica, né, que é a terceira revolução industrial, conhecida também como revolução técnico-científica, ok? Esse sistema ele foi implantado e criado pelo senhor Taishihon e Eiji Toyoda, perfeito? Representados aqui respectivamente mais fotos abaixo, ok? Esse sistema de produção ele vai ter origem exatamente no Japão, nas fábricas da Toyota, e eles são considerados pais de três sistemas, né? A Toyota, o Kanban, o Perfeito e o Just-in-Time. O Kanban, na verdade, vai ser uma estratégia onde vai se perceber, acima de tudo, uma organização produtiva através de cartões. Através de cartões vai se sinalizar o que está sendo produtivo, o que está sendo produzido, perfeito? O que está sendo necessário na produção e quando termina a produção. Já o Just-in-Time, ele vai ser uma produção no tempo certo, na hora certa, ou seja, vai ser uma produção puxada, como nós chamamos. É uma produção que vai ser feita de acordo com a demanda, de acordo com o mercado, de acordo com a necessidade do cliente. Perfeito? É nesse sentido que as características são bem diferentes em relação aos processos anteriores. Taylorismo e Fordismo. Lá nos dois você percebia que o trabalho ele era exatamente marcado por uma rígida divisão social do trabalho, ou seja, você tinha um trabalho individual apesar da produção ser coletiva, mas aqui você vai ter um trabalho em equipe, ok? Você vai ter uma flexibilização produtiva, onde no momento da produção vai se identificar os possíveis erros e as possíveis oportunidades de melhoria naquela produção. O que é curioso também aqui é que você vai passar a ter uma diversidade produtiva. Eles não vão produzir apenas um tipo de produto ou um produto X. Eles vão produzir diversos outros produtos e diversos outros modelos daquele produto. Perfeito? Outra coisa que é interessante você falar, né, e lembrar é que no momento que eu te falo que existe aqui a produção com base no Just-in-Time, você vai ter uma produção por demanda, ou seja, uma produção por procura. Neste sentido, se eu tenho uma diversidade produtiva, um trabalho em equipe, uma flexibilização,
nós precisamos entender que esse trabalhador ele não poderá mais exercer uma atividade apenas monofuncional. Ele vai ter que ser um trabalhador multifuncional, ou seja, ele vai ter que trabalhar e vai ter que exercer várias funções naquele processo produtivo. Ele vai ter que aplicar sistemas, vai ter que entender sistemas, vai ter que operacionalizar sistemas, vai ter que se envolver no processo produtivo. Com isso, você passa a ter uma produção muito mais eficiente, né, muito mais competitiva no mercado e, claro, reduz os desperdícios, né, vistos lá no Taylorismo e no Fordismo, já que o trabalhador era um trabalhador repetitivo e um trabalhador alienado. Perfeito? E o mais curioso desse toyotismo é justamente a inovação tecnológica. Os sistemas de produção vão se basear na mecanização, na informatização, na robotização e, acima de tudo, no uso de novas fontes de energia. Ok? Bem, o próximo tema que nós vamos estudar agora, né, é o volvismo. Né? Talvez possa ser uma novidade para você, mas é um sistema produtivo que vem desde a década de 60. Mês de 1960, ele foi criado exatamente por um engenheiro indiano chamado N.T. Shavankar, perfeito? O N.T. Shavankar, lá nas áreas da Suécia, ok? Implantou exatamente esse sistema de produção, onde você vai ter inovações tecnológicas, a participação ativa dos trabalhadores no processo produtivo. E entre as principais características, observe, muitas delas, né, se assemelham ao toyotismo. Por exemplo, trabalho em equipe, flexibilização produtiva, produção por demanda, valorização profissional, ok? Porque você vai ter que ter um trabalhador qualificado, um trabalhador multifuncional e agora um diferencial em relação ao toyotismo, porque aqui o trabalhador ele vai ter que bater metas. E como ele vai ter que bater metas, né? Vai ter que ter objetivos, vai ter que ter datas, vai ter que checar se o processo produtivo ele tem toda a autonomia, ok, no processo produtivo. Então, uma das características marcantes desse processo produtivo é justamente a autonomia da mão de obra. Mas tem um fato que nós precisamos elucidar. Como você precisa ter autonomia da mão de obra, ok? Essa mão de obra se torna muito mais qualificada, precisa se qualificar continuamente e logo se torna uma mão de obra o quê? Cara. Como ela se torna uma mão de obra cara, ok? Muitas das vezes, como a gente precisa reduzir os custos produtivos, esse processo de mão de obra cara acaba se tornando inviável para o processo produtivo. Mas é uma das características do volvismo, né, bastante interessante, onde o trabalhador agora vai ter que ter autonomia e para isso vai ter que se qualificar continuamente. Perfeito? Assim como também no toyotismo, aqui no volvismo você vai ter a alta informatização e a automação produtiva, fazendo com que nós possamos ter eficiência na produção, a celeridade na produção e automaticamente uma rentabilidade. Perfeito? Fique com Deus, essa foi a nossa aula e até o nosso próximo encontro.